Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo vamos falar para vocês sobre 3 fundos imobiliários do setor logístico para médio e longo prazo. Nós fizemos o mesmo raciocínio para lajes corporativas, onde nós fizemos uma lista de critérios, onde nós elegemos 3 fundos imobiliários daquele setor para médio e longo prazo. É a mesma coisa que vamos fazer agora para o setor logístico e depois vamos fazer outros vídeos também para shopping, para fundo de papel, fundo de fundo, mas nesse vídeo do setor logístico. Antes disso, deixar claro, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Vocês que têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante para a carteira de investimento de vocês. Segunda coisa importante, sempre deixar claro que é importante a participação de vocês para que fortaleça esse canal. Então, para isso é muito simples, basta vocês se inscreverem no canal, clicar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Isso motiva muito o canal a continuar trazendo conteúdo importante, atualizado, para que vocês sejam investidores mais conscientes, mais consistentes, mais assertivos no curto, médio e longo prazo. Dado esse recado, a gente vai agora falar justamente quais foram os critérios que nós selecionamos para isso. Primeiro, encontrar um fundo imobiliário que seja multi-inquilino, multi-imóvel e multi-cidade. Eu não quero um fundo imobiliário que tenha um único inquilino. Pode até ter vários prédios, mas se tiver um único inquilino, se esse inquilino for embora, esse fundo imobiliário vai ter muita dificuldade em realocar toda essa área e isso vai impactar bastante a questão da remuneração dos cotistas. Então eu quero um fundo imobiliário que tenha vários inquilinos, que seja multi-imóveis. Não adianta ele ter vários inquilinos e um único ativo, porque mesmo problema, se tiver algum problema estrutural nesse galpão, tiver algum problema estrutural nesse ativo, também vai ter vários problemas na questão com os inquilinos. Eu quero um fundo imobiliário que pode ter vários ativos, mas se for tudo na mesma região, no mesmo bairro, na mesma área, não vai ser bom. Ele tem que ter uma estrutura bem diversificada em termos de localização. Então, que ele seja multicidade. Nós sabemos que a maioria dos fundos imobiliários de tijolo está concentrada ali no estado de São Paulo. Mas eu quero também um fundo que tenha em outros estados, ou seja, ao invés de ser multicidades, ser multi-estados também para a gente é muito importante. Ter uma gestão ativa é uma outra coisa importante. A gente sabe que o fundo que tem uma gestão passiva, embora cobre uma taxa de emissão baixa, é um fundo que todas as decisões vão levadas para a Assembleia. E a gente sabe que o histórico de decisões de Assembleia leva muito mais em consideração a vontade dos cotistas do que o interesse dos inquilinos. E isso faz com que gere uma insatisfação muito grande nos inquilinos e isso aumenta, consequentemente, a vacância desse fundo imobiliário. Sem falar que uma gestão ativa, uma gestão bem profissional, faz com que esse fundo ele cresça mais. Isso que a gente quer. A gente quer uma gestão ativa. A gente quer também um fundo que tenha uma boa participação no IFIX, um fundo também que tenha um volume movimentado diário, uma liquidez diária também importante. Isso vai facilitar na hora de a gente comercializar as cotas desse fundo. A gente quer um fundo também que tenha uma boa participação em contratos atípicos. Não tenham só contratos típicos. Nós sabemos que os contratos atípicos, eles dão uma segurança muito maior ao fundo que um contrato típico. Então, o que seria um contrato típico? Contrato típico é um contrato geralmente de curta duração, onde o inquilino a qualquer momento pode ir embora, ele paga só aquele mês vigente, ou no máximo mais um mês, e vai embora PT saudação. Isso é muito ruim para um fundo imobiliário. Então, quanto mais contratos atípicos tiver, melhor. E o que são os contratos atípicos? São contratos de longo prazo, 4 anos, 8 anos, 10 anos ou mais, e são contratos que têm uma multa rescisória muito grande. Praticamente tem que pagar quase que todo o resto do contrato. Isso é muito bom porque o inquilino vai pensar 2 vezes antes de sair do imóvel e por mais que ele saia do imóvel, o fundo imobiliário fica tranquilo, porque ele recebe aquele dinheiro e vai continuando pagando seus cotistas enquanto vai realocando aquela área que ficou desocupada. Daí a importância dos contratos atípicos. Outra coisa importante é não ter um P sobre VP muito alargado, ou seja, algo em torno de 1,35, 1,4, já é uma coisa realmente muito cara, a gente quer algo próximo de 1,10 para baixo, que não tenha uma taxa de emissão muito alta, ou seja, inferior a 1,5% ao ano, pague um yield legal, ou seja, um yield de pelo menos Selic mais 2%, óbvio, tem que pagar acima da Selic. Para pagar a mesma coisa que a Selic ou abaixo da Selic, antes eu investi na renda fixa,
que aqui no caso do fundo imobiliário é renda variável, então eu tenho mais risco. Então que me pague pelo menos Selic e pelo menos mais 2% de prêmio de risco, ou mais. E tem histórico de emissões. Eu não quero um fundo que surgiu e não fez mais emissões. E por que isso é importante? A gente sabe que, por lei, um fundo imobiliário tem que distribuir 95% dos seus rendimentos aos cotistas. Então, só sobra todo mês para o fundo 5%. Se ele for esperar acumular esses 5% todo mês para comprar outros imóveis e aumentar os seus ativos, isso vai demorar muito. Então, a gente vê que novas emissões, a distribuição, a venda de novas emissões é muito importante para o fundo captar recursos mais rapidamente para ele poder crescer. Então, eu quero fundos que tenham histórico de fazer novas emissões e que seja um fundo de prazo indeterminado. Eu quero um fundo para longo prazo. Eu não quero um fundo que daqui a 4 anos, 6 anos, 8 anos, a pretensão do fundo é deixar de existir. Não. Eu quero um fundo para longo prazo e um fundo que está crescendo, quer crescer e está fazendo histórico de novas emissões. Feito isso, falado isso, todos esses critérios, a gente selecionou para vocês 3 fundos imobiliários com essas características. O primeiro é o HGLG11, que é o CSHG Logístico, onde o gestor é a Credit Suisse. Então, não precisa nem falar mais nada, né? Uma das melhores gestoras de fundos imobiliários e de gestão ativa é a Credit Suisse. Fez o seu IPO em 2010, então já tem 10 anos de fundação. Tem um patrimônio de 1,6 bilhões de reais, então acima de 1 bilhão já é um fundo bem grande. Tem uma liquidez média diária de negociação dos últimos 30 dias de 8,9 milhões de reais. Então é um fundo que tem um volume de comercialização realmente bem grande. Tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano e tem uma participação no IFIX muito boa, de 2,86%. Possui hoje 193 mil cotistas, algo muito grande, muito relevante. Não é um fundo que tem por aí 10 mil cotistas, 20 mil cotistas, 30 mil cotistas. Nós estamos falando de um gigante de 193 mil cotistas. Está na sua 5ª emissão, então é um fundo que realmente tem essa vontade, essa característica de continuar crescendo por um prazo indeterminado e possui 11 ativos em 4 estados diferentes, onde a maior parte se concentra no estado de São Paulo, mas tem no Rio de Janeiro também, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Atua hoje com um P sobre VP de 1,32, que é um PVP para um fundo de tijolo um pouco alto, né? Um PVP um pouco alargado, significa dizer que está trabalhando 32% acima do seu valor patrimonial. Então é uma coisa um pouco salgadinho, mas ele tem histórico mesmo de trabalhar com PVP um pouco mais alto, isso não necessariamente significa dizer que o fundo imobiliário esteja caro para vocês comprarem no momento. Na dúvida, é um fundo que você pode comprar em pequenas quantidades durante um decorrer de vários tempos, momentos diferentes, para você ter uma diluição melhor do seu preço médio. Tem 5 inquilinos, então é multi-inquilinos e está pagando um yield anual agora de 5,23% ao ano. O nosso segundo fundo imobiliário do setor logístico é o XPLG11 ou XPlog, onde a gestora é a XP Gestão, então uma excelente gestora, fez o seu IPO recentemente, em 2018, tem apenas 2 anos de fundação, mesmo sendo um fundo recente, mas tem um patrimônio de acima de 1 bilhão de reais. Tem um patrimônio de 1,6 bilhões de reais e uma liquidez média diária de negociação dos últimos 30 dias de 8,5 milhões de reais. Então, um fundo novo, mas enorme e de uma alta liquidez que tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano. Mas também tem uma taxa de performance que é de 20% do QCD IPCA mais 6%. Algumas pessoas acham ruim pagar a taxa de performance, mas sinceramente não é. Porque essa taxa de performance é só você ceder justamente esse IPCA mais 6%. O que é uma forma de você motivar esse gestor a fazer uma gestão cada vez melhor, mais ativa e fazer com que esse fundo cresça de uma forma mais rápida, que é o caso do XP LG11, que é um fundo que tem 2 anos e já está na sua 5ª emissão, então já tem uma participação de 2,45% no IFIX, tem 167 mil cotistas com apenas 2 anos de fundação. É um fundo realmente bem interessante que cresce, tem um crescimento bastante ativo e rápido,
está com 11 ativos em 5 estados diferentes. Então, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está com P sobre VP de 1,16, 18 inquilinos, então bem mais do que o HGLG11, e paga um yield anual de 5,39% ao ano. E por último, falar para você do GGRC11, que é o GGR Covep, onde o gestor é a Horus, fez o seu IPO em 2017, então é um fundo novo, tem apenas 3 anos, mas já tem um patrimônio próximo de 1 bilhão, está com 811 milhões de reais em termos de patrimônio. E tem uma liquidez média diária muito boa, né? Acima de 1 milhão de reais. Então tem uma liquidez média diária de negócio de 1,7 milhões de reais, tem uma taxa de administração de 1,1% ao ano. Tem uma participação boa no IFIX de 1,09%, está com 76 mil cotistas, então realmente é uma quantidade bem expressiva de cotistas. Está na sua terceira emissão, então é um fundo que tem essa intenção de estar crescendo e tem a maior quantidade de ativos em relação a esses 3 que nós selecionamos. Ele tem 15 ativos em 8 estados diferentes. Então, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba e o estado de Goiás. Então, são 8 estados, vários inquilinos, são 12 inquilinos em 15 imóveis em 8 estados diferentes, que acaba sendo uma coisa bem interessante. E paga um yield anual de 6,24%. Então, para esse vídeo, para esse estudo, para esse setor, são esses 3 fundos que a gente visa ao longo prazo, por ser multi, por ser prazo indeterminado, paga um dividendo interessante, tem uma gestão bastante ativa, tem histórico de fazer novas emissões e um fundo que quer crescer cada vez mais. Óbvio que tem outros fundos do setor logístico também muito bons, mas para esses critérios, esses 3 foram que se encaixaram melhor. Então, se vocês quiserem comentar quais são os fundos que vocês têm desse setor, coloquem nos comentários. Para a gente é muito importante essa participação de vocês. Deixem sugestão para os nossos próximos vídeos. Curtam, compartilhem essa informação, clique, se inscrevam, clique no sininho para receber nossos próximos vídeos e até o nosso próximo vídeo.